Pensem comigo agora, e se tudo o que vocês acreditavam saber sobre os ensinamentos mais profundos de Jesus estivesse incompleto? E se existissem palavras secretas, revelações ocultas que foram deliberadamente varridas para debaixo do tapete dos textos que conhecemos hoje? E se eu lhes dissesse que existe um documento antiquíssimo, o Evangelho de Tomé, que contém ditos de Jesus tão revolucionários que abalaram as estruturas do cristianismo primitivo? Este não é simplesmente mais um texto religioso perdido nas areias do tempo, mas um tesouro de sabedoria que permaneceu nas sombras por quase 2000 anos, aguardando o momento certo para vir à tona novamente para o mundo. O Evangelho de Tomé não é uma narrativa como os evangelhos canônicos que conhecemos. É uma coletânea seca e direta de 114 ditos atribuídos a Jesus, sem firulas narrativas, sem histórias de milagres, sem contexto político ou social, que possa desviar a atenção da mensagem central. Cada palavra foi desenhada para penetrar diretamente no coração do buscador espiritual, como flechas de luz que furam as camadas de condicionamento religioso que acumulamos ao longo dos séculos. Não são ensinamentos para as massas, mas instruções precisas para aqueles que estão realmente na busca, preparados para despertar para uma realidade mais profunda. O que torna este evangelho tão extraordinário e ao mesmo tempo tão controverso é que ele apresenta uma versão de Jesus que muitos consideram radicalmente diferente da imagem tradicional. Aqui encontramos um mestre que fala da divindade interior, do reino dos céus como um estado de consciência aqui e agora, da necessidade de transcender as dualidades que nos mantêm presos na ilusão. São ensinamentos que ressoam profundamente com tradições místicas de todo o mundo, sugerindo que a sabedoria espiritual universal encontrou em Jesus um megafone, uma voz direta e sem filtros. Mas a pergunta que não nos deixa dormir é: por que este texto permaneceu oculto por tanto tempo? Que forças agiram nas sombras para manter essas palavras longe dos olhos do mundo? E o que significa seu redescoberta para nossa compreensão do cristianismo e da espiritualidade em geral? As respostas a essas perguntas nos levarão por uma viagem de arrepiar através dos primeiros séculos do cristianismo, quando diferentes correntes de pensamento lutavam para definir o que significava realmente seguir os ensinamentos de Jesus. A história do Evangelho de Tomé é, por si só, um mistério digno de um best-seller de arqueologia. Por séculos, este texto existiu unicamente em referências fragmentárias nos escritos dos pais da igreja primitiva, que o mencionavam principalmente para condená-lo como puro veneno, pura heresia. Era como se tivesse existido um fantasma no porão da história cristã, uma presença que todos sabiam que havia estado ali, mas que ninguém podia tocar ou examinar diretamente. A virada veio forte em 1945, quando um camponês egípcio chamado Mohammed Ali Saman, um sujeito como outro qualquer, fez uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Perto do vilarejo de Nag Hammadi, no Alto Egito, este homem estava procurando adubo natural para suas plantações quando sua enxada bateu em algo duro enterrado na areia. O que emergiu da terra foi uma enorme ânfora de cerâmica lacrada, e dentro dela, uma biblioteca completa de textos cristãos primitivos que haviam permanecido ocultos por mais de 1500 anos. Entre esses manuscritos, escritos em copta, encontrava-se uma cópia integral do Evangelho de Tomé. Imaginem o momento quando os primeiros eruditos puderam finalmente ler essas palavras que haviam sido sussurradas em segredo, no boca a boca, nas primeiras comunidades cristãs, ensinamentos que haviam sido preservados por aqueles que arriscaram a própria pele para manter viva uma tradição espiritual que consideravam preciosa demais para se perder para sempre. A importância desse descoberta não dá para subestimar. Pela primeira vez na história moderna, tínhamos acesso direto a um documento que nos permitia ouvir uma outra versão do cristianismo primitivo. Uma voz que havia sido silenciada pelos interesses e desdobramentos posteriores da ortodoxia cristã. Era como se tivesse aparecido uma janela escancarada para o passado, oferecendo-nos uma perspectiva completamente nova sobre os ensinamentos originais de Jesus e sobre a diversidade extraordinária que caracterizou os primeiros séculos do movimento cristão. Os especialistas começaram imediatamente a estudar este texto com a intensidade de detetives espirituais,
buscando cada pista sobre sua origem, sua datação e sua relação com os evangelhos canônicos. O que encontraram foi ainda mais chocante do que imaginavam. As evidências sugeriam que alguns dos ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé poderiam ser tão antigos, ou até mais antigos, que os materiais usados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você realmente quer sacar a dimensão do que estamos explorando aqui, faz um favor e se inscreve nesse canal agora, porque o que a gente vai desvendar juntos nos próximos minutos vai virar sua cabeça de ponta cabeça sobre espiritualidade e as lições mais profundas que a humanidade já recebeu. Isso aqui não é papo furado que você acha em qualquer esquina, e cada vídeo que eu publico é mais uma peça desse quebra-cabeça insano que estamos montando. O conteúdo do Evangelho de Tomé é verdadeiramente revolucionário em sua simplicidade e profundidade. Começa com uma declaração que já entrega sua natureza esotérica. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivente falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. A palavra secretas aqui não implica necessariamente algo escondido a 7 chaves, mas de ensinamentos que exigem um certo nível de preparo, uma chave especial para serem compreendidos de verdade. Uma das características mais marcantes deste evangelho é seu foco na experiência direta com o divino. Enquanto muitas tradições religiosas enfatizam a fé em dogmas específicos ou a adesão a práticas rituais particulares, o Evangelho de Tomé parece apontar constantemente para a possibilidade de uma experiência imediata e pessoal da realidade espiritual. Jesus fala repetidamente do reino, mas não como um lugar para onde a gente vai depois de morrer, mas como uma condição presente, que pode ser sentida e vivida aqui e agora. Uma das lições mais profundas que encontramos aqui é a ideia de que cada ser humano carrega dentro de si uma faísca divina, uma semente da mesma substância que compõe o reino dos céus. Esta não é uma metáfora poética, mas uma descrição direta da realidade espiritual, tal como Jesus a percebia. O caminho espiritual, segundo este texto, não é virar outra pessoa, mas reconhecer e ativar o que já somos na nossa essência mais profunda. Isso nos leva a um dos aspectos mais fascinantes do Evangelho de Tomé. Sua apresentação de ensinamentos que parecem apontar para uma forma de não-dualidade espiritual. Jesus fala de transcender as divisões entre o que está dentro e o que está fora, entre masculino e feminino, entre o alto e o baixo. Não está promovendo uma filosofia intelectual abstrata, mas apontando para um estado de consciência em que essas divisões apenas parecem reais, mas no fundo são ilusões que obscurecem nossa percepção da unidade fundamental de toda a existência. O aspecto mais revolucionário dessas lições reside em sua pegada completamente diferente sobre salvação e iluminação espiritual. Enquanto as interpretações posteriores do cristianismo desenvolveram doutrinas mirabolantes sobre pecado original, expiação vicária e a necessidade de intermediários institucionais para alcançar a salvação, o Evangelho de Tomé apresenta um caminho radicalmente direto, sem rodeios. Jesus não se apresenta aqui como o único Filho de Deus destinado a morrer pelos pecados da humanidade, mas como um irmão mais velho que já fez o caminho, e que todos nós podemos fazer. Suas palavras não estabelecem uma nova religião cheia de dogmas e hierarquias, mas apontam para a possibilidade de cada indivíduo despertar para a sua própria natureza divina. A pesquisa acadêmica moderna revelou padrões intrigantes na linguagem utilizada neste evangelho. Especialistas em línguas semíticas notaram que muitas das expressões preservadas aqui mantêm características que sugerem uma transmissão muito antiga dos ensinamentos originais. O uso de paralelismos, paradoxos e afirmações aparentemente contraditórias não representa uma confusão teológica, mas uma metodologia pedagógica sofisticada, pensada para levar o estudante além do pensamento conceitual comum, em direção a uma compreensão mais direta e intuitiva. Uma das características mais notáveis deste texto é sua abordagem sobre o conceito de tempo. Jesus fala repetidamente de um estado em que o passado e o futuro se mostram como construções mentais que nos mantêm separados da realidade presente. O reino não é algo que virá no futuro, nem algo que existiu no passado, mas a condição eterna que sempre está disponível no momento presente para aqueles que têm olhos para ver. Essa ótica temporal radical
tem implicações profundas para entender a natureza da experiência espiritual e o processo de transformação interior. Os estudos comparativos demonstraram que este evangelho compartilha elementos importantes com tradições de sabedoria que existiam no mundo mediterrâneo dos primeiros séculos. No entanto, o que o torna único não são tanto os elementos isolados que contém, mas a forma particular como eles se combinam para criar um sistema coerente de ensino espiritual. A influência do pensamento gnóstico é evidente, mas o Evangelho de Tomé não é simplesmente mais um texto gnóstico. Representa uma síntese particular que mantém um equilíbrio delicado entre a ênfase gnóstica no conhecimento direto e uma espiritualidade prática, acessível. O contexto social em que essas lições circularam originalmente era extremamente diverso e dinâmico. As comunidades cristãs primitivas não eram blocos monolíticos com crenças idênticas, mas redes complexas de grupos que mantinham perspectivas teológicas e práticas espirituais muito variadas. O Evangelho de Tomé provavelmente circulou entre comunidades que valorizavam a experiência mística na veia e que viam a figura de Jesus não tanto como um objeto de adoração, mas como um guia e exemplo do que é possível para qualquer ser humano comprometido seriamente com o desenvolvimento espiritual. Uma das dimensões mais fascinantes deste texto é sua relação entre conhecimento e transformação. Não se trata simplesmente de adquirir informação sobre a realidade espiritual, mas de um tipo de conhecimento que é inseparável de uma mudança fundamental na forma de ser. As palavras de Jesus aqui não foram feitas para serem apenas acreditadas ou decoradas, mas para serem experimentadas e verificadas pela prática espiritual direta. Essa abordagem empírica da espiritualidade era revolucionária em seu tempo e continua radical no nosso. O simbolismo usado no Evangelho de Tomé opera em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Especialistas identificaram camadas de significado que vão desde referências a práticas de meditação específicas até descrições codificadas de estados de consciência particulares. As referências à luz, por exemplo, não são mera poesia, mas indicações precisas sobre a natureza da experiência interior que surge quando a mente se aquieta e o coração se abre a dimensões mais sutis da realidade. A tradição oral que antecedeu a fixação escrita dessas lições provavelmente incluía elementos de transmissão iniciática que não podem ser totalmente capturados no papel. Pesquisadores notaram que muitas das afirmações mais enigmáticas do Evangelho ganham sentido quando entendidas como pistas, migalhas de pão, que apontam para experiências específicas que devem ser cultivadas através da prática. Essa dimensão experiencial explica por que esses ensinamentos foram considerados secretos, não por alguma doutrina esotérica exclusiva, mas porque seu verdadeiro significado só se revela com um mergulho pessoal no caminho espiritual que descrevem. As implicações dessas lições para entender a natureza da realidade são profundas, de cair o queixo. O Evangelho de Tomé sugere que o que normalmente percebemos como o mundo sólido e separado dos objetos físicos é, na verdade, uma projeção de padrões mentais condicionados. A libertação espiritual não consiste em escapar deste mundo para outro reino, mas em enxergar através das ilusões perceptuais que nos mantêm presos em padrões de sofrimento e separação. Essa perspectiva tem paralelos surpreendentes com desenvolvimentos posteriores na física quântica e nas neurociências, embora obviamente utilize uma linguagem e um arcabouço conceitual muito diferente. Os alicerces históricos dessas lições remontam a uma época de extraordinária efervescência espiritual no mundo mediterrâneo. Durante os primeiros séculos da nossa era, múltiplas correntes de pensamento religioso e filosófico convergiam em territórios que haviam sido helenizados pelas conquistas de Alexandre, o Grande, mas que conservavam tradições espirituais muito mais antigas. O contexto em que surgiram essas palavras secretas de Jesus foi o de uma cultura profundamente sincrética, onde as tradições judaicas, gregas, egípcias e persas se influenciavam mutuamente de maneiras complexas e, muitas vezes, sutis. A biblioteca de Nag Hammadi, onde o Evangelho de Tomé foi descoberto em 1945, representa apenas uma fração do que deve ter sido uma tradição literária e espiritual muito mais vasta.
Pesquisadores identificaram conexões entre esses textos e tradições que se estendiam da Mesopotâmia até a Índia, sugerindo que os ensinamentos preservados neste evangelho formavam parte de uma rede internacional de intercâmbio espiritual que funcionava por rotas comerciais e centros de aprendizado espalhados por todo o mundo conhecido. Essa dimensão cosmopolita ajuda a explicar por que os ensinamentos de Jesus neste texto dialogam com princípios encontrados em tradições aparentemente muito distantes geográfica e culturalmente. Se você decidir assinar este canal e ligar as notificações, terá acesso a investigações contínuas que exploram essas conexões fascinantes entre diferentes tradições espirituais antigas. Cada vídeo que eu publico mergulha fundo em aspectos específicos desses descobertas arqueológicas e textuais que estão revolucionando nossa compreensão das origens do cristianismo e sua relação com outras correntes espirituais da antiguidade. O processo de transmissão dessas lições revela aspectos cruciais sobre como o conhecimento espiritual era preservado no mundo antigo. Diferente dos textos que eventualmente foram incluídos no cânon do Novo Testamento, os ensinamentos do Evangelho de Tomé parecem ter sido transmitidos primariamente através de linhagens de mestres e discípulos que se dedicavam à prática desses princípios no dia a dia. Essa forma de transmissão experiencial implicava que o significado profundo dessas palavras não podia ser acessado apenas pelo estudo intelectual, mas exigia um tipo de maturação interna que só podia ser desenvolvida através do tempo e da disciplina espiritual. Os pontos mais radicais dessas lições se concentram em afirmações sobre a natureza da identidade humana, que desafiavam tanto as concepções judaicas tradicionais quanto as filosofias gregas dominantes. Quando Jesus fala de que quem beber da sua boca se tornará como ele, não está fazendo uma afirmação de divindade exclusiva, mas descrevendo um potencial espiritual inerente em todos os seres humanos. Essa perspectiva representa uma democratização radical da experiência espiritual que elimina a necessidade de mediadores institucionais e põe a responsabilidade do desenvolvimento espiritual diretamente nas mãos do indivíduo. A sofisticação psicológica dessas lições fica evidente quando se examinam as técnicas específicas que descrevem para trabalhar com os padrões mentais e emocionais que mantêm as pessoas em estados de sofrimento e confusão. Os logia mais enigmáticos do Evangelho muitas vezes se revelam descrições precisas de processos psicológicos que a ciência moderna está apenas começando a compreender. As referências à necessidade de fazer com que o dois se torne um podem ser interpretadas como instruções para transcender a dualidade básica entre observador e observado, que caracteriza a consciência ordinária. Os pontos mais polêmicos deste texto incluem afirmações que pareciam contradizer diretamente as lições que estavam sendo codificadas pelas comunidades cristãs, que eventualmente se tornariam a igreja institucional. Enquanto esses grupos enfatizavam a importância da fé na morte e ressurreição de Jesus como eventos históricos específicos, o Evangelho de Tomé apresenta um enfoque completamente diferente, onde a ressurreição é entendida como um processo de despertar espiritual que pode ser experimentado nesta vida por qualquer pessoa suficientemente dedicada à prática. A dimensão social e política dessas lições era igualmente radical. Numa época onde as sociedades eram rigidamente estratificadas por classe, gênero e origem étnica, as palavras preservadas neste evangelho sugerem uma igualdade fundamental entre todos os seres humanos, baseada em seu potencial espiritual compartilhado. As referências específicas a figuras femininas como Maria Madalena em posições de autoridade espiritual teriam sido particularmente provocativas no contexto social da época, onde as tradições religiosas, tanto judias quanto gregas, tendiam a excluir as mulheres de papéis de liderança espiritual. A linguagem utilizada para descrever estados de consciência avançados neste evangelho demonstra um conhecimento sofisticado de fenômenos psicológicos que a ciência ocidental só começou a estudar sistematicamente no século XX. As descrições de experiências onde a percepção ordinária do tempo e do espaço se transforma correspondem com notável precisão ao que pesquisadores contemporâneos têm documentado em estudos de estados alterados de consciência alcançados
através de meditação profunda, contemplação mística ou experiências psicodélicas controladas. As técnicas específicas descritas neste evangelho para cultivar esses estados extraordinários de consciência revelam um conhecimento empírico profundo sobre os mecanismos da transformação psicológica humana. Os logia, que instruem sobre a importância de observar os próprios pensamentos sem se identificar completamente com eles, antecipam por séculos os princípios fundamentais do que agora conhecemos como mindfulness, ou atenção plena. Essas práticas não eram apresentadas como exercícios meramente intelectuais, mas como tecnologias espirituais específicas para desmantelar os padrões automáticos de pensamento e comportamento que mantêm as pessoas presas em ciclos de sofrimento e confusão. A precisão psicológica dessas instruções se torna evidente quando se alinham com as descobertas de pesquisas contemporâneas sobre neuroplasticidade e a modificação de padrões cerebrais por meio de práticas contemplativas. O contexto histórico em que esses ensinamentos foram preservados adiciona camadas de significado que não podem ser ignoradas ao tentarmos apreender seu verdadeiro alcance. Durante os primeiros séculos do cristianismo, múltiplas correntes de interpretação disputavam a definição da natureza e do sentido das pregações de Jesus. Os grupos que viriam a formar a igreja institucional eram movidos por motivações tanto espirituais quanto políticas para enfatizar certos aspectos desses ensinamentos, enquanto minimizavam ou suprimiam outros. A dimensão política dessa seleção torna-se evidente ao considerarmos que um evangelho que sublinha a capacidade inerente de cada indivíduo de acessar diretamente estados elevados de consciência ameaça, por sua própria natureza, a autoridade de qualquer instituição que se arroga o papel de intermediária exclusiva entre os seres humanos e o divino. Os primeiros líderes da igreja não estavam meramente preservando ensinamentos espirituais. Eles estavam, de fato, construindo uma estrutura de poder que exigia dependência institucional para sua efetiva operação. A sofisticação teológica do Evangelho de Tomé se revela de modo particular em sua abordagem de conceitos que as tradições espirituais orientais exploram há milênios, mas que eram relativamente desconhecidos no contexto judaico-helenístico da época. As referências à unificação dos opostos, a transcendência da dualidade sujeito-objeto e a realização direta de estados não ordinários de consciência evidenciam uma compreensão madura de princípios espirituais universais que transcendem as limitações culturais específicas. Essa universalidade sugere que os ensinamentos originais de Jesus podem ter incluído elementos de sabedoria que dialogavam com tradições contemplativas de outras culturas, uma possibilidade que explicaria por que certos aspectos desses textos foram considerados problemáticos por comunidades que desejavam manter distinções nítidas entre o cristianismo e outras vertentes espirituais. Se você está começando a enxergar conexões que antes não havia percebido entre esses ensinamentos ancestrais e sua própria jornada de crescimento pessoal, eu adoraria conhecer sua perspectiva nos comentários. Você já vivenciou momentos em sua vida em que sentiu que podia acessar um tipo diferente de compreensão ou clareza? Compartilhe sua experiência aqui embaixo, porque essas conversas nos ajudam a todos a aprofundar esses mistérios juntos. Os elementos mais radicais deste evangelho incluem afirmações que sugerem que a iluminação ou despertar espiritual não é um evento futuro a ser esperado, mas sim um potencial presente que pode ser atualizado por meio de práticas específicas e mudanças na percepção. Essa perspectiva representa uma democratização fundamental do desenvolvimento espiritual, que elimina a necessidade de sistemas complexos de mediação institucional. As instruções preservadas nesses textos indicam que qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, formação acadêmica ou filiação religiosa, pode empreender o trabalho interior necessário para experimentar diretamente os estados de consciência que caracterizam o despertar espiritual. Essa acessibilidade universal teria sido percebida como uma ameaça existencial por instituições que dependiam de seu papel como intermediários exclusivos entre os indivíduos e a experiência espiritual autêntica. As técnicas específicas descritas para trabalhar com estados emocionais e mentais problemáticos
demonstram um entendimento sofisticado do que hoje reconhecemos como princípios psicoterapêuticos fundamentais. As instruções sobre observar pensamentos e emoções sem resistência ou identificação excessiva correspondem precisamente a abordagens terapêuticas contemporâneas que demonstraram eficácia no tratamento de ansiedade, depressão e trauma. A sabedoria ancestral preservada neste evangelho sugere que essas técnicas não são inovações modernas, mas sim redescobertas de princípios universais sobre o funcionamento da consciência humana que são conhecidos e aplicados há milênios em diversas tradições contemplativas. O tratamento da morte neste evangelho revela uma outra dimensão de seu radicalismo teológico. Enquanto as interpretações institucionais do cristianismo enfatizam a importância da morte física de Jesus como evento salvífico histórico, este texto apresenta a morte como uma transformação de consciência que pode ser experimentada e transcendida em vida. As referências a morrer antes de morrer não são metáforas poéticas, mas sim descrições precisas de processos psicológicos, onde as identificações egóicas que normalmente definem a experiência pessoal se dissolvem temporariamente, permitindo o acesso a estados de consciência mais amplos e unificados. Essa compreensão da morte como transformação psicológica, mais do que como evento biológico final, representa uma mudança paradigmática completa na compreensão do que significa a salvação ou libertação espiritual. As dimensões políticas e sociais desses ensinamentos se estendiam muito além das questões religiosas imediatas. Em sociedades onde a estratificação social era tida como parte da ordem natural divina, as afirmações de igualdade espiritual fundamental representavam uma crítica radical às estruturas de poder vigentes. As referências específicas à importância espiritual de figuras marginalizadas, incluindo mulheres, pobres e socialmente excluídos, sugeriam que o valor espiritual não correspondia ao status social convencional. Essa perspectiva igualitária teria sido percebida como subversiva por elites tanto religiosas quanto políticas que dependiam da manutenção de hierarquias sociais estritas para preservar sua autoridade. A preservação desses textos através de séculos de perseguição e supressão testemunha tanto seu poder espiritual inerente, quanto o reconhecimento, por certos grupos, de que continham elementos essenciais dos ensinamentos originais que não deveriam ser perdidos. As comunidades que arriscaram sua segurança para copiar e ocultar esses manuscritos compreendiam que preservavam algo mais do que meros documentos históricos. Estavam mantendo viva uma compreensão da espiritualidade humana que oferecia alternativas reais aos sistemas de controle religioso que emergiam como dominantes. Sua persistência, através de períodos de destruição sistemática, sugere que esses textos satisfaziam necessidades espirituais humanas genuínas, que não estavam sendo atendidas pelas interpretações institucionais que se tornaram ortodoxas. A interpretação institucional que finalmente prevaleceu construiu deliberadamente barreiras entre a experiência espiritual direta e a autoridade religiosa mediada. Enquanto esses textos antigos apresentavam a iluminação como uma possibilidade imediata, acessível a qualquer indivíduo sincero, as estruturas emergentes enfatizavam a necessidade de intermediários especializados, rituais complexos e sistemas doutrinários elaborados. Essa transformação não foi acidental, mas sim estratégica, projetada para criar uma dependência espiritual que fortalecesse o controle institucional. Os ensinamentos originais que sugeriam que cada pessoa podia acessar diretamente a verdade divina representavam uma ameaça existencial para organizações que baseavam sua autoridade em afirmar serem os únicos canais válidos para o sagrado. A supressão sistemática desses textos alternativos permitiu o desenvolvimento de narrativas históricas que apresentaram a versão institucional como a única forma autêntica do cristianismo primitivo. Os aspectos mais radicais desses ensinamentos incluíam conceitos que desafiavam as próprias fundações de como as sociedades organizavam o poder e a autoridade. As referências à divindade inerente em cada ser humano contradiziam diretamente as ideologias que justificavam a dominação política e econômica, baseada em supostas diferenças naturais entre grupos humanos.
Se todos os indivíduos possuíssem a mesma essência divina e o mesmo potencial para a realização espiritual, então as hierarquias sociais baseadas em nascimento, gênero, raça ou riqueza perdiam sua legitimação religiosa. Essa compreensão igualitária representava uma revolução conceitual que teria transformado fundamentalmente as relações sociais se tivesse sido amplamente adotada e implementada nas comunidades cristãs primitivas. As técnicas específicas para acessar estados expandidos de consciência descritas nesses textos demonstram uma sofisticação psicológica que rivaliza com os desenvolvimentos mais avançados da psicologia transpessoal contemporânea. As instruções para observar os pensamentos sem se identificar com eles, as práticas para acessar a quietude mental que precede a atividade conceitual e os métodos para reconhecer a consciência como o substrato comum de todas as experiências representam tecnologias interiores desenvolvidas e refinadas através de gerações de prática contemplativa. Essas não eram especulações filosóficas abstratas, mas sim mapas precisos de territórios interiores que podiam ser navegados e explorados por qualquer indivíduo comprometido com a investigação interior sincera. A preservação dessas técnicas em textos ocultos assegurou que o conhecimento prático sobre os estados superiores de consciência humana não se perdesse completamente durante períodos de ortodoxia religiosa restritiva. O tratamento da realidade como fundamentalmente uma construção da consciência, que pode ser transformada através de mudanças na percepção, antecipa desenvolvimentos na física quântica e na neurociência contemporânea, que sugerem que a observação consciente desempenha um papel ativo na determinação da natureza do que experimentamos como realidade objetiva. As afirmações de que o mundo fenomênico surge de projeções mentais coletivas e individuais ressoam com teorias modernas sobre como o cérebro constrói a experiência perceptual através de processos interpretativos complexos que filtram e organizam informações sensoriais brutas conforme expectativas e condicionamentos prévios. Essa compreensão da realidade como maleável e dependente da consciência oferecia possibilidades transformativas que ameaçavam sistemas sociais baseados na aceitação de condições existentes como imutáveis ou divinamente ordenadas. As implicações terapêuticas dessas abordagens incluíam metodologias para sanar não apenas sintomas psicológicos individuais, mas também patologias sociais sistemáticas que surgiam de identificações errôneas com papéis, status e separações artificiais. As referências à cura que ocorre quando as pessoas reconhecem sua unidade fundamental sugerem que muitos conflitos interpessoais e sociais se baseiam em percepções distorcidas de separação, que podem ser corrigidas através de experiências diretas de interconexão. Essa perspectiva oferecia alternativas reais a ciclos de violência e opressão que caracterizaram grande parte da história humana, proporcionando bases conceituais para sociedades organizadas segundo princípios de cooperação e reconhecimento mútuo, mais do que de competição e dominação. A persistência de elementos desses ensinamentos em tradições místicas posteriores, apesar da supressão oficial, demonstra seu poder inerente para satisfazer necessidades espirituais humanas autênticas que transcendem contextos culturais específicos. Místicos cristãos medievais, sufis islâmicos, cabalistas judeus e contemplativos de outras tradições desenvolveram, independentemente, práticas e compreensões que ressoavam fortemente com esses textos antigos, sugerindo que descreviam aspectos universais da experiência espiritual humana, mais do que crenças culturalmente específicas. Essa convergência entre tradições separadas indica que esses textos preservavam conhecimento sobre a natureza da consciência que emerge naturalmente quando indivíduos se dedicam seriamente à exploração interior profunda. As dimensões cosmológicas desses ensinamentos apresentavam uma visão da realidade onde a consciência individual e universal existiam em continuidade dinâmica, mais do que em separação absoluta. As descrições de múltiplos níveis de realidade que se interpenetram e se influenciam mutuamente antecipam modelos contemporâneos de sistemas complexos, onde propriedades emergentes surgem de interações entre componentes aparentemente separados.
Essa compreensão da realidade como fundamentalmente relacional e interdependente contradizia concepções mecanicistas que tratavam objetos, indivíduos e instituições como entidades independentes que interagiam segundo leis externas. A visão holística preservada nesses textos oferecia arcabouços conceituais para entender tanto a experiência pessoal quanto os fenômenos sociais como aspectos de processos mais amplos de evolução e transformação da consciência. As dimensões práticas desses ensinamentos espirituais se estendem a metodologias concretas para a transformação pessoal e social que vão muito além da especulação filosófica abstrata. Os textos preservam descrições detalhadas de técnicas contemplativas que permitem aos praticantes experimentar diretamente os estados de consciência que os ensinamentos descrevem conceitualmente. Essas práticas incluíam formas de meditação que não se focavam na concentração forçada ou na supressão de pensamentos, mas sim no desenvolvimento de uma atenção relaxada, porém alerta, que permitia observar os processos mentais sem se identificar automaticamente com seu conteúdo. A metodologia enfatizava a importância de reconhecer a diferença entre a consciência que observa e os fenômenos mentais que surgem dentro dessa consciência, proporcionando uma base experiencial para entender os ensinamentos sobre a natureza ilusória do ego separado. Os instrutivos sobre como cultivar essa qualidade de atenção incluíam advertências sobre armadilhas comuns, onde os praticantes confundiam estados alterados temporários com realizações permanentes, ou onde utilizavam as práticas para reforçar sentimentos de superioridade espiritual, mais do que para desenvolver humildade e compaixão genuínas. As aplicações sociais desses princípios se manifestavam em comunidades que organizavam suas estruturas segundo ideais de reciprocidade e apoio mútuo, mais do que hierarquias de poder tradicionais. As descrições históricas dessas comunidades revelam experimentos sociais inovadores onde a tomada de decisões ocorria através de processos consensuais que honravam tanto a sabedoria individual quanto a inteligência coletiva emergente. Os membros dessas comunidades desenvolveram formas de resolver conflitos que se focavam em entender as necessidades subjacentes de todas as partes envolvidas, mais do que em determinar quem tinha razão ou quem merecia castigo. Essa aproximação ao conflito se baseava na compreensão de que a maioria dos desacordos surgia de percepções limitadas ou mal entendidos, mais do que de diferenças fundamentais irreconciliáveis entre as pessoas. As metodologias específicas incluíam práticas de escuta profunda, onde os participantes em um conflito se comprometiam a entender completamente a perspectiva do outro antes de expressar seus próprios pontos de vista, criando espaços onde a vulnerabilidade mútua podia dissolver as defesas que perpetuavam ciclos de reatividade mútua. A dimensão econômica desses ensinamentos apresentava alternativas radicais a sistemas baseados em acumulação individual e competição por recursos escassos. Os princípios descritos nesses textos antigos sugeriam formas de organizar a atividade econômica segundo o reconhecimento da interdependência fundamental entre todos os membros de uma comunidade e entre as comunidades humanas e os sistemas naturais que a sustentam. As referências à abundância que emerge quando as pessoas se libertam dos padrões de apego e acúmulo excessivo sugerem que grande parte da escassez percebida resulta de distribuição ineficiente, mais do que de limitações reais de recursos. Essa perspectiva incluía compreensões sofisticadas sobre como os sistemas econômicos baseados no medo e na competição criam patologias psicológicas individuais e sociais que reduzem a capacidade coletiva para resolver problemas e criar bem-estar compartilhado. As alternativas propostas enfatizavam a importância de sistemas onde a contribuição de cada pessoa era valorizada segundo suas capacidades únicas, mais do que segundo sua habilidade para gerar ganho monetário, criando incentivos para o desenvolvimento de potenciais humanos diversos, mais do que a conformidade a papéis econômicos limitados. A preservação e transmissão desses ensinamentos através de contextos históricos adversos revela a dedicação extraordinária de indivíduos e comunidades que reconheciam seu valor transformador.
As estratégias utilizadas para manter vivas essas tradições durante períodos de perseguição incluíam a codificação de ensinamentos essenciais em símbolos e narrativas que podiam passar despercebidas por autoridades hostis, enquanto permaneciam acessíveis para estudantes sinceros que conheciam as chaves interpretativas. Essa necessidade de ocultamento levou ao desenvolvimento de tradições esotéricas complexas, onde o conhecimento era transmitido através de múltiplos níveis de significado que se revelavam gradualmente, segundo a preparação e a dedicação do estudante. Os métodos de transmissão incluíam o uso de arte, música, arquitetura e rituais que preservavam elementos essenciais dos ensinamentos de maneiras que podiam sobreviver à destruição de textos escritos. A persistência de motivos e símbolos específicos em tradições aparentemente não relacionadas, através de diferentes culturas e períodos históricos, sugere que esses métodos de preservação foram notavelmente bem-sucedidos em manter linhas de transmissão autênticas, apesar da dispersão geográfica e da fragmentação institucional. As implicações contemporâneas dessas descobertas históricas se estendem a múltiplas áreas de pesquisa acadêmica e aplicação prática, que estão transformando nossa compreensão tanto da história religiosa quanto das possibilidades humanas. Os estudos interdisciplinares que combinam arqueologia, análise textual, neurociência contemplativa e psicologia transpessoal estão começando a fornecer arcabouços científicos para entender fenômenos que anteriormente eram considerados puramente especulativos ou sobrenaturais. As investigações sobre estados de consciência associados com práticas contemplativas estão revelando correlatos neurológicos específicos que validam aspectos desses ensinamentos antigos sobre a natureza maleável da percepção e da identidade pessoal. Os estudos sobre plasticidade neuronal demonstram que práticas sustentadas de meditação e contemplação podem produzir mudanças estruturais mensuráveis no cérebro que correspondem a melhorias na regulação emocional, na empatia e na capacidade de manter a atenção estável em meio a distrações. Essa convergência entre sabedoria antiga e pesquisa contemporânea está fornecendo bases sólidas para integrar metodologias contemplativas em contextos educativos, terapêuticos e organizacionais, onde podem contribuir para solucionar problemas complexos que requerem tanto rigor intelectual quanto sabedoria prática profunda. Os desenvolvimentos na física quântica e na teoria de sistemas complexos estão fornecendo modelos conceituais que ressoam com... Em aspectos cosmológicos, esses ensinamentos, que outrora pareciam meramente místicos ou poéticos, ganham nova luz. As descrições da realidade como fundamentalmente relacional e interdependente encontram paralelos em teorias científicas sobre o entrelaçamento quântico e a emergência de propriedades sistêmicas que não se explicam pela mera redução de sistemas complexos aos seus componentes individuais. Estudos sobre a consciência, emergindo dos campos da neurociência cognitiva e da filosofia da mente, começam a abordar questões sobre a natureza da experiência subjetiva que essas tradições contemplativas exploraram por milênios, através de metodologias experienciais diretas. A integração dessas perspectivas contribui para o desenvolvimento de arcabouços mais completos, capazes de compreender tanto a experiência individual quanto os fenômenos coletivos que transcendem as limitações tanto do materialismo reducionista quanto do idealismo desencarnado. As aplicações práticas dessa síntese emergente incluem novas abordagens para a educação que honram tanto o desenvolvimento intelectual quanto a maturação emocional e espiritual. Metodologias terapêuticas que abordam tanto sintomas individuais quanto patologias sistêmicas, e estruturas organizacionais capazes de responder de forma adaptativa à complexidade e à mudança constante que caracterizam o mundo contemporâneo. A relevância desses ensinamentos para os desafios globais contemporâneos torna-se cada vez mais evidente quando consideramos problemas como as mudanças climáticas, a iniquidade econômica, os conflitos interculturais e as crises de saúde mental, todas demandando transformações fundamentais na forma como as sociedades humanas se organizam e se relacionam com os sistemas naturais.
As perspectivas preservadas nesses textos antigos oferecem arcabouços conceituais e metodológicos para abordar essas crises de maneiras que transcendem soluções técnicas superficiais, incorporando as transformações de consciência necessárias para gerar mudanças sustentáveis a longo prazo. A compreensão da interdependência fundamental entre o bem-estar individual e coletivo fornece as bases para o desenvolvimento de políticas e práticas capazes de harmonizar as legítimas necessidades humanas com a integridade dos sistemas ecológicos que sustentam toda a vida no planeta. As metodologias de resolução de conflitos que emergem dessas tradições oferecem alternativas aos ciclos de violência e vingança que caracterizaram grande parte da história humana, provendo ferramentas práticas para a construção de uma paz duradoura, fundamentada na justiça e na compreensão mútua, em vez da mera imposição do poder. A dimensão educativa desses ensinamentos apresenta visões de processos de aprendizagem que integram o desenvolvimento intelectual, emocional, ético e espiritual, de formas que podem preparar os indivíduos para navegar a complexidade do mundo contemporâneo com sabedoria e compaixão. Os princípios pedagógicos implícitos nesses textos enfatizam a importância de cultivar a curiosidade natural e a capacidade crítica, ao mesmo tempo em que se desenvolvem a humildade intelectual e a aptidão para aprender da experiência direta, em vez de depender unicamente de autoridades externas. As metodologias descritas incluem processos de investigação colaborativa, onde estudantes e mestres participam conjuntamente na exploração de questões fundamentais sobre a natureza da realidade e o significado da experiência humana. Essa abordagem à aprendizagem reconhece que a sabedoria autêntica emerge da integração do conhecimento conceitual com o insight experiencial, que se desenvolve por meio da prática contemplativa e da aplicação ética em situações reais da vida. Os benefícios dessa educação integral incluem graduados que estão preparados não apenas para o sucesso profissional, mas para contribuir de forma significativa para o bem-estar coletivo, por meio de seu trabalho, de seus relacionamentos e de sua participação em processos democráticos que exigem tanto competência técnica quanto maturidade moral. As implicações políticas desses ensinamentos se estendem a visões de governança capazes de transcender as limitações tanto de sistemas autoritários, que suprimem a liberdade individual, quanto de estruturas democráticas superficiais, que se reduzem a competições entre facções pelo poder político. Os princípios de organização social preservados nesses textos sugerem possibilidades para formas de governança participativa, onde as decisões coletivas emergem de processos que honram tanto a sabedoria individual quanto a inteligência coletiva, desenvolvida quando grupos diversos se comprometem sinceramente a encontrar soluções que sirvam ao bem comum. As metodologias específicas incluem processos de tomada de decisão consensual, que vão além do simples comprometimento, buscando alcançar sínteses criativas que integram perspectivas aparentemente contraditórias em soluções mais completas do que qualquer facção poderia desenvolver de forma independente. Essa abordagem à política exige níveis de maturidade emocional e capacidade contemplativa que transcendem a reatividade automática e o pensamento polarizado que caracterizam grande parte do discurso político contemporâneo. Os benefícios potenciais incluem políticas capazes de abordar problemas complexos a longo prazo, em vez de responder unicamente a crises imediatas, criando uma estabilidade social baseada em justiça e participação genuínas, e não no controle por meio do medo ou da manipulação de informações. A síntese final que emerge do estudo cuidadoso desses textos antigos e suas implicações contemporâneas revela possibilidades extraordinárias para a transformação humana, tanto individual quanto coletiva, indo muito além do que a maioria das pessoas considera realista ou possível nas circunstâncias atuais. Os ensinamentos preservados nesses documentos sugerem que os seres humanos possuem capacidades latentes para a sabedoria, a compaixão e a criatividade colaborativa, as quais foram sistematicamente suprimidas por estruturas sociais que exigem conformidade e competição, em vez de autenticidade e cooperação. A liberação desses potenciais humanos reprimidos poderia catalisar transformações sociais capazes de abordar as raízes de problemas sistemáticos que persistiram ao longo da história humana.
uma vez que as soluções tentadas se dirigiram a sintomas e não a causas subjacentes. A compreensão da natureza condicionada de muitas limitações que as pessoas experimentam como naturais ou inevitáveis abre possibilidades para a cura pessoal e social que podem parecer milagrosas sob perspectivas convencionais, mas que representam o funcionamento normal de potenciais humanos distorcidos por traumas individuais e coletivos. As metodologias contemplativas e comunitárias preservadas nesses textos oferecem caminhos práticos para a realização dessas possibilidades, que não exigem fé cega, mas sim a coragem para explorar territórios de experiência que transcendem os limites da socialização convencional. Agradeço por acompanhar este vídeo até o fim. Nos vemos no próximo.